milionário convidou a faxineira de brincadeira, mas quando ela chegou como uma diva, todos ficaram em choque. Antes de continuar, já se inscreva no canal, deixe seu like e nos conte nos comentários de onde você está acompanhando. E se ela viesse para a festa amanhã? Soltou o Rodrigo Vasconcelos em alto e bom som, segurando uma taça de espumante e sorrindo com desdém. Era noite de sexta-feira na mansão dos Vasconcelos, em Recife. As paredes forradas de mármore refletiam as luzes douradas e os risos ecoavam entre empresários, juízes e socialites. No canto da sala, discretamente ajoelhada, Elisângela Duarte passava o pano úmido sob o tapete de linho importado. Nenhum olhar se dirigia a ela. Para aquela gente, ela era apenas parte da mobília. Rodrigo, 36 anos, era o tipo de homem que confundia poder com graça. Nascido entre colunas e jardins planejados, não entendia o que era não ser visto. Quando sugeriu, aos risos, que a faxineira fosse convidada para o baile da família no dia seguinte, todos riram como se fosse a melhor piada da noite. Seria hilário, comentou Viviane Prado, socialite conhecida por colecionar casamentos e desprezos. E ali, diante da elite que adorava mascarar crueldade com taças de cristal, o convite foi feito. Assinado, selado, entregue. Enquanto o maître servia canapés de salmão defumado, um dos assessores pegou o envelope com o brasão dourado da família Vasconcelos e o deixou discretamente na bancada da lavanderia. Aqui, a princesa vai ao baile, cochichou debochadamente. Rodrigo achava tudo muito divertido. Na sua cabeça, era apenas uma brincadeira inofensiva. Mas brincadeira para quem? Ninguém questionou a ideia. Era só mais um capricho de um homem rico querendo entreter os amigos com uma situação constrangedora. Entre brindes e comentários maldosos, a noite seguiu. Elisângela, como de costume, terminou o expediente sem dizer uma palavra, limpando o que os outros sujavam. Passou pelo envelope, olhou com estranheza, mas não tocou. Ainda não. Dentro da mansão, os convidados comentavam sobre o evento de sábado. Vai ser um escândalo. Imagina a cara dela tentando dançar valsa, disse uma jovem advogada rindo alto. Rodrigo cruzou os braços e balançou a cabeça, satisfeito. Para ele, aquela era só mais uma história divertida para contar num jantar entre amigos. Ninguém ali imaginava que o rumo daquela brincadeira sairia completamente do seu controle. Do lado de fora, o motorista de aplicativo buzinava. O barulho foi o suficiente para que Elisângela finalmente pegasse um envelope. Leu com atenção, o nome dela estava ali, escrito com tinta dourada, como se fosse mesmo parte da lista oficial. Ela guardou no bolso sem pressa, respirando fundo. Seu olhar já não era o mesmo de antes. Mais tarde, já em casa, Rodrigo ainda ria ao contar para um amigo. Aposto que ela nem vai aparecer. Aquela frase ecoou com arrogância por todo o salão, mas ninguém ousou contradizê-lo. Estavam ocupados demais se divertindo com a ideia de ver alguém do andar de baixo no meio deles. Eles riram, e riram, sem saber que, em poucas horas, aquele convite mudaria tudo. No centro daquela casa de luxo, a única coisa que não reluzia era humanidade. Mas algo ali estava prestes a escapar do controle. Enquanto a festa era planejada nos mínimos detalhes, um certo envelope repousava em outro canto da cidade, e com ele, uma decisão que ninguém esperava estava prestes a ser tomada. No pequeno apartamento da Zona Oeste, a luz da tarde entrava tímida pela cortina gasta da cozinha. O convite, ainda intacto, estava sobre a mesa de fórmica branca, ao lado de uma xícara de café morno. Elisângela olhava para ele como quem encara uma ferida antiga, sem pressa, mas com firmeza. Aquilo não era um erro, era um teste. Ela sabia muito bem o que significava receber aquele envelope com um brasão dourado. Não é um convite, é uma provocação, pensou em silêncio. Camila, sua filha de 9 anos, estava sentada no chão da sala, cercada por lápis de cor e folhas desenhadas. Ela fazia o que mais amava, transformar o mundo em traços coloridos. Sem perceber o peso do ambiente, desenhava uma mulher de vestido comprido segurando uma flor. Mamãe, esta aqui é você indo a um lugar bonito,
disse com um sorriso leve, apontando para o papel. Elisângela engoliu seco. Está tudo bem, só estou pensando, respondeu sem tirar os olhos do convite. Na mente de Elisângela, tudo girava em círculos. Era um risco? Era uma humilhação? Era. Mas também era uma chance. Não de vingança, mas de presença. De não se esconder. Ela se levantou, pegou o envelope, guardou dentro da Bíblia que mantinha na estante e olhou ao redor. Se eu for, vai ser por mim, não por eles. Sua voz saiu baixa, mas firme. Camila olhou para ela e sorriu de novo, como quem aprova uma escolha sem entender o motivo. A lembrança de Jorge, seu falecido marido, voltou com força. Ele sempre dizia: "Você tem luz até quando varre o chão, só precisa deixar que te vejam." Elisângela suspirou fundo. Há anos não ouvia aquela voz dentro de si. Desde que ele se foi, a vida foi tomada pelo silêncio, pela dor, pela rotina cansativa. Mas agora, diante de um gesto de escárnio, sentia algo dentro dela reacender. Não raiva, mas coragem. Pegou o celular, olhou a conta bancária, nada novo. Ainda assim, decidiu que não iria como estava. Ela não precisava de muito, só de dignidade. E isso ela ainda tinha. Vou com o que tenho, mas vou com a cabeça erguida. Camila correu até ela, entregou o desenho e apontou para o vestido vermelho no papel. Elisângela sorriu pela primeira vez naquele dia. Talvez eu ainda tenha um assim guardado. A noite caiu devagar, e a cidade aos poucos se apagava lá fora. Dentro daquele lar apertado, a decisão estava feita. Não havia mais dúvida, ela iria. Não como convidada deles, mas como resposta à invisibilidade que tentavam impor. Camila, inocente, pediu para dormir com ela naquela noite. Sonhei que você dançava num salão lindo, mãe. Elisângela apenas a abraçou, sem responder. Mas o coração dela já pulsava mais forte. Antes de dormir, abriu a velha gaveta do criado mudo e tirou uma caixinha de madeira. Ali estavam algumas poucas joias simples, lembranças de outros tempos. Tocou nos brincos de pérola que ganhou no aniversário de 20 anos. Pegou também um batom quase seco e fechou a caixa com cuidado. Se é para irem ao teatro, eu vou dar o meu show. Não seria espetáculo, seria presença, e isso bastava. Enquanto Camila dormia, ela olhava pela janela. Pensava no que precisava fazer pela manhã. Já sabia o primeiro lugar onde iria e tinha certeza de que não queria fazer isso sozinha. Na manhã seguinte, Elisângela chegou cedo ao trabalho. Entrou pelos fundos da mansão, como sempre fazia, com o uniforme vermelho e o rosto sereno. Cumprimentou o porteiro com um leve aceno e seguiu direto para a área de serviço. Ninguém desconfiava de nada. Não havia sorrisos diferentes nem olhares curiosos. Mas por dentro, tudo havia mudado. Ela andava com uma leveza nova, como quem carrega uma decisão irreversível. Varreu o hall principal com a mesma destreza de todos os dias. Passou pano nas escadas, limpou os vidros da varanda. Mas enquanto limpava, sua mente estava em outro lugar. Repassava cada passo que daria até a fresta. Pensava nos detalhes, nas possibilidades, nas armadilhas. A cada superfície limpa era como se tirasse a poeira da própria história. Hoje é só mais um dia de trabalho, mas amanhã, ela murmurava para si, em voz baixa. Na hora do almoço, sentou-se no cantinho reservado aos funcionários e abriu sua marmita de arroz, feijão e ovo cozido. Camila havia feito um bilhetinho e colocado junto. Vai brilhar, mamãe. Ela sorriu sem pressa, olhou o papel como se fosse um troféu. Aquele recado simples bastava para lembrar do motivo. Não era sobre responder humilhações, era sobre ser fiel a si mesma. Pela filha, por Jorge, por ela. À noite, já em casa, foi até o quarto e abriu o guarda-roupa antigo. Vasculhou entre as roupas simples e amantoadas até encontrar o que procurava. Lá estava o vestido vermelho, guardado há anos, dobrado com cuidado. Era presente de Jorge, um dos últimos antes de partir. Ela passou a mão pelo tecido e sorriu. Não importava se estava um pouco gasto. Aquilo tinha valor, tinha história, tinha amor. Em outra caixa, encontrou os brincos pequenos que usava quando ia dançar com Jorge nos bailes comunitários. Pegou também um batom cor de vinho, já meio ressecado, mas ainda usável. Aquilo não era só vaidade, era ritual, era memória em movimento. Cada peça que tirava da gaveta parecia reacender um pedaço esquecido de si. Não vou me esconder mais,
nem que seja por uma noite só. No banheiro, lavou o rosto com calma e se olhou no espelho. As linhas no rosto contavam uma história de luta, as olheiras de noites mal dormidas, mas os olhos... os olhos ainda tinham fogo. Ela ergueu o queixo como quem aceita o próprio reflexo, sem vergonha, sem desculpas. E prometeu a si mesma que não deixaria ninguém apagar aquilo, nem com piadas, nem com olhares. Antes de dormir, foi até o quarto de Camila, a cobriu devagar e beijou sua testa. Sussurrou: "A mamãe vai te mostrar o que é ser forte." E naquele instante, sentiu que não estava sozinha. Era como se o espírito de Jorge estivesse por ali, ao lado, sorrindo também. O medo ainda existia, mas estava bem menor, porque agora ela tinha um plano e tinha fé. No dia seguinte, ela sairia cedo, mas não seria para trabalhar. Já sabia quem poderia ajudá-la a preparar tudo. E era ali, no bairro, onde morava uma mulher que costurava mais que tecidos, costurava autoestima. O sábado amanheceu abafado, com o céu nublado e o bairro ainda sonolento. Elisângela acordou antes do despertador. Tomou banho, vestiu a roupa mais leve que tinha e chamou Camila. As duas seguiram de mãos dadas até a barbearia do seu Zé, que sempre cortava o cabelo da menina com carinho. Enquanto Camila sorria no espelho, Elisângela observava com atenção cada detalhe do reflexo da filha. Aquela menina era o motivo de tudo. Era para ela que a mãe precisava reaparecer. Do outro lado da praça estava o ateliê de Dona Cleonice. A costureira tinha mãos firmes e língua afiada, mas um coração enorme. Quando viu Elisângela entrar com o vestido vermelho dobrado nos braços, arregalou os olhos. "Você vai aonde com isso?" perguntou sem rodeios. Elisângela respondeu calma. "A uma festa onde acham que eu não deveria estar." A Cleonice deu um sorriso torto. "Então vá como deve. Deixa que eu dou um jeito nisso." Enquanto a máquina de costura roncava, Camila desenhava sentada num banquinho. Cleonice alinhava, ajustava, cortava, remendava. "Esse decote está muito fechado. Você tem colo bonito, mulher. Vamos abrir um pouco?" Elisângela ria meio tímida. Era como se estivesse reencontrando uma versão de si que não via há anos. A costureira, concentrada, murmurou: "Ele vai se arrepender de ter rido de você." Elisângela respondeu com simplicidade: "Eu só quero que ele me veja." No caminho de volta, passaram na farmácia. Comprou um lápis de olho e uma base leve. Era o que o dinheiro permitia. Não queria parecer outra pessoa, só queria se lembrar de quem era. Ao chegar em casa, colocou Camila para descansar e começou a se arrumar com calma. Pintou as unhas com esmalte claro, penteou os cabelos com paciência e experimentou os brincos. Cada gesto era um reencontro com sua história. O vestido, agora ajustado, caía melhor que nunca. Quando o vestiu, Elisângela se olhou no espelho e quase não se reconheceu. Não porque estava diferente, mas porque fazia tempo que não se olhava de verdade. "Não sou outra mulher, sou a mesma, só que agora inteira." Respirou fundo, pegou a bolsa pequena de ombro e chamou o aplicativo. A festa começaria em breve e ela chegaria antes do sol se pôr. O motorista não entendeu quando viu a senhora elegante entrando no carro vindo daquela região. "Vai para qual evento, dona?" perguntou curioso. "Para um lugar onde ninguém me esperava", respondeu Elisângela com um sorriso discreto. O caminho até o bairro nobre de Recife foi silencioso, mas dentro dela, o barulho era ensurdecedor. Cada batida do coração era um lembrete de que ela estava viva, presente. Quando o carro parou diante da mansão dos Vasconcelos, ela desceu devagar. Não olhou para os lados nem hesitou. Passou pelo jardim bem podado e se dirigiu ao portão com passos firmes. Lá dentro, as risadas e a música já ecoavam, mas do lado de fora, algo muito maior estava prestes a acontecer. Não era sobre festa, era sobre confronto, sem palavras. E a primeira a notar sua presença seria alguém que não fazia questão nenhuma de disfarçar o desprezo. Chegou à mansão pouco antes do pôr do sol, enquanto a luz dourada escorria pelos muros altos e bem cuidados. O motorista se afastou sem questionar, mas deixou um olhar curioso pelo retrovisor. No portão principal, uma funcionária trajando preto a abordou com frieza. Antes que dissesse qualquer coisa, a socialite Viviane Prado surgiu do lado, com o copo de espumante na mão e o sarcasmo escorrendo pela voz. "Posso ajudar?" Elisângela respondeu com serenidade. "Tenho um convite." E tirou do envelope o papel selado. Viviane arqueou uma sobrancelha, avaliando a cena como quem assiste a uma peça mal ensaiada. Mas antes que reagisse, Rodrigo apareceu na entrada, distraído, até que viu quem estava ali. Parou de andar. Os olhos arregalaram. O sorriso desapareceu como se nunca tivesse existido.
Ela veio mesmo, sussurrou para si. Por um instante, o tempo pareceu desacelerar. Nenhum som vindo da casa era mais alto que o silêncio entre eles. Rodrigo caminhou até a entrada e, sem saber exatamente o que fazer, apenas disse: "Ela está comigo." Era mentira. E todos sabiam, mas era a única maneira de evitar que a humilhação fosse ainda maior. Para ele. Viviane tentou protestar, mas se calou ao notar que alguns olhares curiosos já se voltavam para a cena. Elisângela agradeceu com um aceno seco e entrou como quem pisa em território desconhecido, mas não inimigo. O salão estava lotado, músicas suaves ao fundo, garçons apressados, taças tilintando. A chegada de Elisângela foi como uma fissura no cristal. Um por um, os rostos se viraram em sua direção. O salto baixo batia ritmado no mármore branco. Ela caminhava sem pressa, os ombros erguidos, o vestido vermelho dançando com o vento. Aqueles que riram antes agora não sabiam onde mirar os olhos. O constrangimento era sutil, mas evidente. Uma mulher segurou o braço do marido e sussurrou: "Quem é essa?" Ele respondeu em voz baixa: "A faxineira." O choque percorreu o salão como uma corrente elétrica. Havia algo naquele olhar dela que desarmava qualquer julgamento. Rodrigo permaneceu parado, observando. Ele esperava deboche, esperava exagero, esperava desastre. Mas o que viu foi presença. E isso doeu mais do que qualquer resposta fiada. Alguns convidados tentaram disfarçar, outros se entreolhavam em silêncio. Mas ninguém conseguia continuar agindo como antes. A presença de Elisângela expôs um incômodo que vinha de dentro, não do vestido ou da origem dela. Ela não disse nada, só andava, com calma, olhando nos olhos de quem a encarava. Não havia desafio, nem medo, apenas verdade. Ao passar por um grupo próximo ao piano, um garçom que a conhecia baixou o olhar. Ela tocou levemente no braço dele e sussurrou: "Hoje pode me olhar como convidada." Ele assentiu, sem palavras. Era como se todos os papéis tivessem se embaralhado naquele momento. A empregada não era mais invisível, e ninguém sabia como lidar com isso. Mais à frente, uma figura inesperada a observava com atenção, mas não com julgamento. Aquela mulher parecia reconhecer algo ali, e seria a primeira a verbalizar o que ninguém teve coragem de admitir. Elisângela continuava caminhando pelo salão com a mesma serenidade de quem varria o chão todas as manhãs, mas agora era ela quem fazia os outros desviar o olhar. O vestido vermelho ajustado, os brincos discretos, os cabelos presos com elegância. Nada ali era exagero, era presença. Cada passo ecoava mais alto do que qualquer música ambiente. Ela não precisava gritar para ser notada, bastava estar ali. Passou pelo buffet, onde um grupo de jovens fazia piadas sussurradas. Um deles comentou: "É ela mesmo?" A resposta veio como uma cutucada de quem estava desconfortável. "Cala a boca, ela está ouvindo." O clima começava a mudar. O que antes seria motivo de riso, agora causava desconforto. Havia algo em Elisângela que o impedia de continuar com as provocações. Era como se estivessem diante de um espelho inesperado. Natália Campos, amiga de infância de Rodrigo, observava tudo encostada em uma das colunas do salão. Vestia um longo vermelho e segurava uma taça de vinho como quem analisava um teatro decadente. Quando Elisângela passou por ela, Natália se aproximou devagar. "Então essa é a piada da noite?" perguntou com ironia, olhando diretamente para Rodrigo do outro lado do salão. "Porque para mim, o engraçado agora é você." Rodrigo ouviu, mas não respondeu. Não conseguia. Estava com os braços cruzados, tentando entender o desconforto que sentia. Não era raiva, era exposição. Era como se alguém tivesse arrancado o tapete debaixo do pedestal onde ele mesmo se colocara. Enquanto isso, Elisângela sorria discretamente como quem já sabia o que estava por vir. Ela não veio para confrontar. Ela veio para existir. Natália se virou para Elisângela e disse: "Você tá linda." E pela primeira vez naquela noite, os olhos da faxineira brilharam. "Obrigada", respondeu com sinceridade. Foi o tipo de reconhecimento que não vinha de pena, nem de ironia. Era genuíno. E naquele gesto, a atmosfera do ambiente começou a mudar. A tensão cedeu espaço à curiosidade, à admiração, à dúvida. Um casal mais velho se aproximou e perguntou: "Você é parente da família?" Elisângela respondeu sem hesitar: "Não, trabalho aqui." O homem ficou sem graça. A mulher, no entanto, sorriu e disse: "Hoje parece que é você quem está recebendo os convidados." E nesse comentário havia mais verdade do que em toda a pompa daquela festa. Porque naquele momento, ninguém era mais observado do que ela. Rodrigo ainda tentava decidir se aproximava ou não,
Mas era como se estivesse diante de uma figura que já não conhecia. Aquela mulher que limpava os rodapés da sua casa agora era a pessoa mais marcante da noite. E ele, apenas mais um no meio da multidão. Os papéis estavam confusos, e ele sentia que não tinha mais controle sobre nada. Enquanto o salão retomava aos poucos seu movimento, Elisângela se afastou das luzes principais e seguiu para um canto mais silencioso da casa. Lá fora, a cidade seguia respirando em silêncio, e era lá que ela buscaria o que ninguém ali poderia lhe oferecer. Na varanda dos fundos, o vento era mais suave e o ar mais sincero. De lá, via-se Recife acesa em 1000 janelas. Elisângela apoiou os braços na grade de ferro e respirou fundo. Não buscava aplauso nem justificativa. Queria apenas se lembrar de quem era. Naquele silêncio, longe dos olhares enviesados, ela podia ouvir a própria respiração e lembrar das noites em que sonhava com um lugar onde não precisasse se esconder. Ela fechou os olhos por um instante e pensou em Camila, na filha que a esperava em casa e que, com seus desenhos coloridos, devolvia cor aos dias cinzas. Era por ela que estava ali, para mostrar, mesmo que ninguém dissesse nada, que elas podiam ocupar qualquer espaço e que ninguém mais apagaria a mulher que resistia todos os dias para criar aquela menina com dignidade. Quando voltou para dentro, o ambiente parecia diferente. As luzes ainda estavam lá, a música também. Mas os olhares, esses mudaram. Já não havia mais risos abafados. Já não havia tanto deboche nos cantos. Alguns desviavam o olhar, outros mantinham-no fixo nela, como se tentassem entender o que estavam vendo. Não havia plateia, mas havia presença. E ela sabia. Estava sendo notada. Caminhou em direção à mesa de doces, sem pressa. Pegou um copo de água com gás, agradeceu ao garçom e se virou devagar. Um grupo de jovens se afastou ao vê-la se aproximar. Outro casal sorriu tímido. E, num gesto inesperado, uma mulher ofereceu espaço ao seu lado. «Senta aqui», disse com naturalidade. Elisângela aceitou. Não por gentileza, mas porque queria mostrar que não tinha mais medo de estar ali. Conversaram um pouco, nada profundo, apenas o suficiente para que aquela mulher compreendesse que aquela não era uma intrusa. Era uma resposta. E essa resposta estava sendo dada com silêncio, com postura, com a leveza de quem não precisava provar nada. Rodrigo observava de longe, com o copo na mão e a garganta seca. Não sabia o que sentia. Só sabia que estava desconcertado. Elisângela levantou-se novamente e percorreu o salão com passos calmos. Agora, havia quem abrisse caminho, quem a observasse com admiração, quem cochichasse palavras como ousada, forte, diferente. Mas ela não queria rótulos. Queria apenas respirar em paz, sentir o corpo presente num lugar onde disseram que ela não cabia. E ali, naquele momento, ela cabia inteira. Não havia pedido licença, não havia implorado espaço, apenas chegou e foi ficando. Com simplicidade, com dignidade, e isso era mais barulhento que qualquer escândalo. Rodrigo, enfim, largou o copo. Começava a entender que havia cometido um erro maior do que pensava, e se quisesse tentar consertar, teria que fazer mais do que simplesmente se aproximar. Porque agora, pela primeira vez, ele a via de verdade. E isso mudava tudo. Rodrigo se aproximou devagar, como quem atravessa um campo minado que ele mesmo criou. Estava visivelmente desconcertado, com as palavras presas na garganta. Quando parou à frente de Elisângela, ela o encarou com tranquilidade. «Você está diferente», ele disse com a voz baixa, como se tentasse suavizar o que já não podia desfazer. Mas ela não hesitou. «Não, sempre fui assim. É você que está me vendo agora». A resposta caiu como uma sentença. O silêncio entre eles pesava mais do que qualquer música de orquestra ao fundo. Rodrigo tentou um sorriso, mas ela não retribuiu. Estava ali como mulher, não como atração, como alguém que sobreviveu a dias difíceis
e não como figurante da história de outro. Eu nem sei o que dizer, ele murmurou. Elisângela ergueu o queixo firme e respondeu. Então, escuta. E ele escutou. Ela contou sobre Camila, sobre a filha surda que desenhava mundos para escapar da ausência de sons, sobre como cada lápis de cor custava mais do que podia pagar. Contou sobre Jorge, o marido que morreu tentando buscar o remédio que o posto de saúde nunca tinha, sobre a culpa que carregava por ter pedido a ele que fosse naquela noite de chuva. Rodrigo escutava sem piscar. Nunca imaginou que alguém como ela tivesse tanto guardado por trás do silêncio. Eu prometi que nunca ia me apagar por ninguém, nem por pena, nem por medo. A firmeza com que falava fazia Rodrigo encolher por dentro. Não era um discurso ensaiado. Era a vida, crua, dita com o mesmo tom que ela usava para pedir silêncio ao varrer os corredores. Era uma verdade que não precisava de aprovação e que ele, agora, era obrigado a encarar. Rodrigo balançou a cabeça, como quem leva um soco interno. Eu achei que fosse engraçado. Você achou que minha dor era entretenimento? Ela respondeu. A frase veio direta, sem raiva, mas com o peso exato. E ele sentiu isso. Sentiu como quem tropeça na própria arrogância. Como quem percebe tarde demais que ultrapassou limites que nunca deveria ter tocado. Você me convidou para rir de mim. Eu vim por mim. Ela ajeitou o cabelo atrás da orelha e continuou. Mas agora estou aqui, e você vai ter que lidar com isso. Rodrigo, pela primeira vez na vida, não teve resposta. Ficou em silêncio, encarando alguém que ele acreditava conhecer, mas nunca sequer enxergou. Aquela mulher à sua frente não era a faxineira da casa. Era a alma que sustentava tudo aquilo em silêncio. O peso das palavras ditas por Elisângela ecoava dentro dele. E pela primeira vez, Rodrigo quis ouvir mais. Quis saber quem era aquela mulher que, até ontem, ele não via. Não porque ela não estivesse ali, mas porque ele nunca olhou direito. E agora que via, tudo parecia fora de lugar. Ele não sabia como reparar, mas ela também não estava esperando por isso. Ela apenas queria ser ouvida, e naquele instante, mesmo sem plateia, mesmo sem aplauso, Rodrigo escutava. Como se as palavras dela fossem a primeira coisa verdadeira que ouvia naquela casa em muito tempo. O piano estava ali desde sempre, mas naquela noite parecia mais vivo do que nunca. Elisângela se aproximou devagar, os dedos pairando sobre as teclas como quem acaricia uma lembrança. Não havia microfone, nem anúncio. Ela apenas sentou. Rodrigo, que ainda tentava encontrar um ponto fixo no chão, levantou os olhos assim que ouviu o primeiro acorde. A música que saiu dali não era ensaiada. Era sentimento puro, era história. A melodia fluía como se cada nota carregasse um pedaço de tudo o que ela já engoliu calada. Era suave, íntima, mas profundamente firme. As conversas foram cessando, uma a uma. O garçom que carregava a bandeja parou no meio do salão. Um grupo de jovens que cochichava antes, agora assistia sem dizer uma palavra. Não havia ninguém ali que esperasse aquilo. Nem mesmo ela sabia exatamente o que estava fazendo. Mas era necessário. Rodrigo assistia de pé, encostado numa coluna, com os olhos marejados. Nunca soube que ela tocava. Nunca se importou em saber. E agora, parecia que cada tecla pressionada era uma confissão muda. A melodia invadia o espaço sem pedir licença. E nenhum dos convidados ousou interromper, porque aquilo que acontecia ali não era uma exibição. Era um desabafo sem palavras. Era dor, amor, força e silêncio em forma de som. Ao fim da música, ninguém bateu palmas, mas o silêncio que seguiu foi mais ensurdecedor do que qualquer aplauso. Era o tipo de silêncio que não nasce do constrangimento, mas da reverência. Alguns abaixaram os olhos, outros seguraram lágrimas disfarçadas. Rodrigo não sabia se estava envergonhado, emocionado ou ambos. Sabia apenas que havia sido tocado por algo que ele não controlava. Elisângela se levantou-se lentamente. Não fez reverência, não agradeceu. Apenas se afastou com a mesma elegância discreta com que entrou. Não precisava dizer nada. Já havia dito tudo. Com as mãos, com o corpo, com a alma. A música, ali,
Era sua resposta, e ninguém ousava contradizê-la. Era impossível voltar à mesma postura de antes depois daquilo. Algumas pessoas cochichavam agora em outro tom. Ela é incrível. Eu nunca vi isso vindo dela. Mas Elisângela não ouvia. Já estava distante, indo em direção ao jardim. Precisava respirar, deixar que a emoção saísse pelos poros. Rodrigo ainda tentava encontrar um gesto que fizesse sentido. Mas como se pede perdão por anos de invisibilidade? Como se repara o que nunca foi reconhecido? A mulher que antes servia à mesa, agora havia virado centro de tudo. E sem dizer uma palavra sequer. Rodrigo sentia que algo dentro dele começava a desmoronar, como se as fundações do próprio ego estivessem rachando. Pela primeira vez, entendia o peso de não ver, e de agora, não conseguir desver. Elisângela parou diante do jardim iluminado. O vento tocava seus ombros, e o som da cidade ao fundo parecia acompanhar sua respiração. Sabia que Rodrigo viria, mas já não esperava explicações. Queria apenas dizer algo. Algo que precisaria ser ouvido, com o coração, ou não valeria a pena ser dito. Rodrigo a encontrou no jardim, parado a poucos passos de distância, hesitando como um menino que sabe que errou. Elisângela nem se virou de imediato. Apenas continuou olhando para as luzes da cidade ao longe, como quem observa algo que já compreendeu muito antes dos outros. Quando ele enfim se aproximou, respirou fundo e disse: "Você me convidou por deboche. Eu vim por verdade." E aquela frase foi como uma faca afiada, cortando o orgulho que ainda restava nele. Rodrigo tentou justificar, balbuciando frases quebradas como se pudesse consertar com palavras aquilo que criou com o desprezo. Eu não pensei que você fosse levar a sério. E é exatamente por isso que eu vim. Porque você não pensou. Não pensou em mim como gente." A resposta foi dita com firmeza, mas sem agressividade. Era um ponto final, não para punir, mas para encerrar um ciclo que ele iniciou sem imaginar as consequências. "Você não me fez um favor. Você me deu uma chance de mostrar que eu não preciso da sua permissão para existir." Rodrigo baixou o olhar. A culpa pesava. Mas era a consciência que apertava o peito. Pela primeira vez, ele não era o dono do ambiente. Pela primeira vez, estava fora de controle diante de alguém que ele julgava inferior. Elisângela contou sobre a sua rotina. Sobre acordar às 4 horas da manhã, todos os dias. Sobre atravessar a cidade com Camila no colo, porque os ônibus viviam lotados. Sobre quantas vezes foi ignorada ao tentar explicar que a filha precisava de apoio especial. E mesmo assim, a gente sobrevive. Porque tem gente que, mesmo no escuro, sabe acender o próprio caminho. Rodrigo tentava absorver tudo, mas as palavras pareciam pesar o triplo agora. Ele queria interromper, mas não ousava. A forma como ela falava, com verdade crua e sem floreio, o deixava sem reação. "Você me tirou da faxina por diversão, mas quem está se limpando de dentro para fora agora é você." Foi o golpe final. Não de raiva, mas de lucidez. Elisângela ajeitou o cabelo, olhou nos olhos dele e disse: "Não sou personagem da sua história. Sou autora da minha." Era um lembrete, um aviso, um adeus. Rodrigo engoliu seco. Pela primeira vez na vida, ele não teve argumento. Nem charme, nem status. Só silêncio. E a presença avassaladora de uma mulher que se fez gigante sem levantar a voz. Com o último olhar sereno, ela deu um passo para trás. "Agora, o que você faz com isso é seu." Disse antes de se virar e caminhar em direção à saída do jardim. Rodrigo a seguiu com os olhos, mas não deu um passo. Estava imobilizado pelo que sentia. Pela vergonha, pela admiração, pela confusão de perceber que por tantos anos teve uma rainha em casa e só enxergava a empregada. A noite continuava lá fora, mas dentro dele tudo parecia ter parado. E aquele silêncio, pela primeira vez, o fez querer escutar de verdade. Na semana seguinte, o nome Rodrigo Vasconcelos ocupava as manchetes de forma inédita. Não era por algum novo empreendimento, tampouco por sua fortuna. Era por um ato inesperado. Ele convocou uma coletiva de imprensa no auditório principal de sua empresa, sem script, sem consultoria, sem filtros. Os jornalistas chegaram curiosos. A maioria acreditava que era mais um anúncio corporativo. Mas o que ouviram desarmou até os mais céticos. Rodrigo subiu ao palco e não leu nenhum papel.
Com voz firme, porém trêmula, começou. Na última semana, eu fui confrontado com uma verdade que evitei por toda a minha vida. E essa verdade tem nome, rosto, história. O nome dela é Elisângela. Um burburinho percorreu o salão. Alguns se entreolharam, outros começaram a gravar. Mas ele continuou, e quanto mais falava, mais expunha a si mesmo, e não aos outros. Assumiu sem eufemismos que fez um convite por escárnio, que usou a dor alheia como um entretenimento, e que, ao fazer isso, se deparou com uma mulher muito maior do que imaginava. Elisângela não é exceção, é espelho. E eu me vi pequeno diante dela, disse com a voz embargada. Eu precisava ser exposto para começar a enxergar. A sala estava em silêncio absoluto. Pela primeira vez, Rodrigo falava sem o verniz da elite. Mas o anúncio não parou por aí. Ele revelou o lançamento de um novo projeto social, em parceria direta com Elisângela. Um fundo de apoio a mães solo e crianças com deficiência, especialmente as que vivem em áreas periféricas. Não é caridade, é reparação. E o mínimo que podemos fazer. A frase foi manchete minutos depois, e o nome de Elisângela começou a circular fora dos bastidores, agora como protagonista. A plateia estava atônita. Ninguém esperava que o homem que costumava ostentar conquistas empresariais falasse sobre vulnerabilidade. Rodrigo ali não era mais um empresário inatingível. Era um homem tentando, ainda que tarde, fazer algo certo. E no centro disso tudo estava uma mulher que nunca pediu palco, mas conquistou cada olhar sem fazer esforço. Elisângela não compareceu à coletiva. Preferiu assistir de casa, ao lado de Camila. Quando viu seu nome ser citado, não sorriu nem chorou. Apenas apertou a mão da filha e sussurrou. Agora eles vão escutar. E Camila, mesmo sem ouvir as palavras exatas, entendeu. Porque a mãe não precisava de som para se fazer entender. A presença dela falava. Nos dias seguintes começaram a surgir convites, entrevistas, homenagens, propostas, mas Elisângela não estava interessada em fama. Ela queria estrutura, dignidade, caminhos reais. Não vou virar símbolo para que lavem a culpa nas minhas costas. Se for para mudar algo, tem que começar na prática, disse a um jornalista. E assim foi colocada à frente do projeto. Rodrigo a visitou na nova sede do Instituto dias depois, não como chefe, como aprendiz, porque agora ele sabia que o poder mais forte que ela carregava não estava na fala, nem na aparência. Estava na verdade com que ocupava cada espaço. E esse era só o começo do que ela ainda estava por construir. Na manhã de segunda-feira, Elisângela chegou à empresa com passos firmes e a cabeça erguida. Não havia holofotes, nem tapete vermelho, mas havia respeito, e isso bastava. Os olhares que antes a ignoravam agora se voltavam com curiosidade, e em muitos casos admiração silenciosa. Alguns funcionários ainda cochichavam, mas não havia mais deboche. Havia reconhecimento, porque ninguém ali conseguia negar o que ela representava. Ela foi recebida por uma equipe diversa, formada por mulheres, mães solo, voluntários e técnicos que acreditavam na causa. Tomou café preto na sala de reuniões e apresentou suas ideias sem rodeios. Quero salas com intérpretes de Libras, quero oficinas de capacitação para mulheres que criam seus filhos sozinhas e quero respeito. Sem isso, não tem projeto que funcione. Ninguém ousou contestar. O que ela dizia era lógico, era urgente. As paredes do novo espaço ainda estavam nuas, mas cheias de possibilidades. Um grupo de arquitetos apresentou a planta do projeto. Ela analisou com atenção e pediu ajustes. Nada de rampas improvisadas. A acessibilidade de verdade começa no papel. A exigência, feita com calma, mostrava que ela não estava ali para posar de símbolo. Estava ali para fazer. E quem não entendesse isso, ficaria pelo caminho. Nos corredores da sede principal da empresa, ela passou por antigos colegas de trabalho. Muitos abaixaram os olhos. Outros sorriram sem saber exatamente como agir. Mas ela sorria de volta, como quem perdoa sem carregar o peso do passado. Ela não precisava vingança. Já tinha o que queria. Respeito. E quem a via agora, via mais que uma ex-faxineira. Via uma mulher que reconstruiu a sua imagem com dignidade. Camila, agora com uma mochila nova,
Passou a frequentar uma escola adaptada paga com recursos do projeto. Era como se o mundo começasse a girar no eixo, certo. Jorge, embora ausente, era a presença constante nos gestos de Elisângela. Tudo ali era também por ele, pela memória de um amor que sempre acreditou no que ninguém enxergava, pela promessa de nunca se apagar. As reuniões com Rodrigo eram objetivas, cordiais, mas agora os papéis eram outros. Ele a escutava, anotava, aprendia. Porque entendeu que liderança verdadeira não impõe, ela inspira. E ninguém inspirava mais do que ela. Sem diploma, sem status, sem sobrenome importante, apenas com a força de quem passou uma vida sendo ignorada e ainda assim decidiu fazer a diferença. Jornalistas continuavam pedindo entrevistas. Algumas ela aceitava, outras recusava. Não quero virar moda, quero virar base. Era sua frase preferida. E quem trabalhava ao lado dela sabia. Era impossível não se envolver, não se emocionar, não se transformar. Porque a grandeza de Elisângela não estava nos discursos. Estava no que ela fazia quando ninguém mais olhava. E ali, cruzando os mesmos corredores onde um dia carregou baldes e vassouras, ela agora desenhava um novo caminho. E fazia o mundo calar, sem gritar. Porque a verdadeira grandeza não precisa de barulho. Ela apenas existe e transforma. E agora me diz, quantas vezes você já subestimou alguém só porque ela não tinha o mesmo sobrenome, o mesmo sapato caro ou o mesmo tipo de voz que domina uma sala? A verdade é que algumas pessoas não precisam gritar para serem ouvidas. E quando elas decidem se levantar, não fazem barulho. Elas fazem história. Você acha mesmo que a presença de Elisângela foi só uma resposta a um deboche? Ou será que foi um aviso para todo mundo que ainda acredita que poder e dinheiro valem mais que dignidade? Será que você teria a coragem que ela teve? De ir, de aparecer, de se mostrar, mesmo sabendo que o mundo inteiro torce o nariz? Ou teria se escondido, engolido o convite e fingido que nada aconteceu? Me conta aqui nos comentários. O que você faria se estivesse no lugar dela? Qual foi a parte dessa história que mais mexeu com você? E claro, se você acredita que histórias assim merecem ser contadas, valorizadas e compartilhadas, se inscreve no canal agora, ativa as notificações e vem acompanhar outras histórias reais que provam que a vida sempre guarda uma reviravolta para quem não se cala.